Era uma vez um sábio que vivia em uma modesta cabana próxima a um vasto rio. Esse sábio era conhecido por seu profundo conhecimento da natureza e sua sabedoria no caminho do Tao. As pessoas da região vinham até ele em busca de conselhos e orientação espiritual. Um dia, um jovem chamado Li chegou à cabana do sábio. Li estava em um estado de profunda aflição e confusão. Ele se aproximou do sábio e contou sua história. Li explicou que havia perdido seu emprego e não tinha família. Ele se sentia completamente perdido na vida, sem saber o que fazer ou para onde ir. Estava inundado de medo e ansiedade, incapaz de encontrar um propósito ou significado em sua existência. O sábio ouviu atentamente e com compaixão as palavras de Li e o convidou para caminhar juntos em direção ao rio. À medida que se aproximavam da margem, o sábio pediu a Li que observasse o fluxo da água. Li contemplou as águas turbulentas que corriam rapidamente, arrastando folhas, galhos e outros objetos em seu caminho. Li percebeu que o rio parecia caótico e sem rumo. O sábio sorriu e disse: Li, olhe mais de perto e observe com atenção. Li concentrou-se e percebeu que, apesar da aparente turbulência da correnteza, o rio fluía constantemente em direção ao mar. O sábio continuou: A vida é semelhante a esse rio. Às vezes pode parecer agitada e desordenada, mas segue um fluxo constante e possui um propósito subjacente. Em vez de se opor e lutar contra a correnteza, aprenda a fluir com ela. Li ficou intrigado com as palavras do sábio e perguntou como poderia aprender a fluir com a vida. O sábio respondeu: Em vez de se apegar às suas expectativas e resistir à mudança, aprenda a se adaptar e aceitar o que se apresenta em seu caminho. Em vez de se preocupar com o futuro, viva no presente e dê o seu melhor em cada situação. Li refletiu sobre as palavras do sábio e experimentou uma sensação de calma e clareza enquanto contemplava o rio. Ele começou a compreender que sua vida também seguia em um fluxo constante e que poderia encontrar significado e propósito ao fluir com esse curso, em vez de lutar contra ele. Agradecido pela sabedoria que recebeu, Li se despediu do sábio e voltou para sua vida com uma nova perspectiva. À medida que enfrentava os desafios e mudanças que a vida lhe apresentava, Li lembrava dos ensinamentos do sábio e aprendia a fluir com o rio da sua própria existência. Desde aquele dia, Li descobriu uma nova paz interior e uma conexão mais profunda com o fluxo da vida. Ele aprendeu a confiar no processo e a aceitar as mudanças com graça e serenidade. Em seu coração ele sempre guardava a lembrança do sábio e do rio, lembrando a valiosa lição que lhe foi ensinada. Fluindo com a vida, encontramos a verdadeira sabedoria e paz interior. O Wu Wei é um conceito do taoísmo que se traduz como não ação. É um princípio que indica que a melhor maneira de lidar com uma situação, especialmente se for conflituosa, é não agir. E mais do que simplesmente não agir, é não forçar nenhuma solução, mas deixar que as coisas fluam. Para a maioria de nós, é estranho pensar que existe uma filosofia nos convidando à não ação. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos induz ao contrário. Na verdade, estamos sobrecarregados de atividades, sensações e pensamentos. E quando não estamos fazendo nada, nos sentimos estranhos. Chegamos a pensar que isso é apenas uma perda de tempo. Do vazio do sábio surge a quietude. Da quietude, a ação. Da ação, a realização. Chuang Tzu. O Wu Wei propõe uma vida simples porque ela se traduz em paz e harmonia. Essa simplicidade implica em não nos apegarmos demais às ambições e desejos, pois são as principais fontes de inquietação e sofrimento ao invés de realização. Dessa forma, evitamos a dor se um dia nos faltar aquilo a que estamos excessivamente apegados. Portanto, a importância não está no objeto material em si, mas sim na nossa relação com ele. Da mesma forma, o Wu Wei afirma que a simplicidade nos ajuda a aceitar as coisas como elas são, a não resistir ao curso dos eventos e a não tentar controlá-los. Esses valores e atitudes entram em contradição com a mentalidade ocidental, mas permitem cultivar um maior equilíbrio emocional. Através da aceitação ativa, nossa vida se transforma em um caminho muito mais relaxado, onde compreendemos que não temos controle sobre tudo o que acontece. O Wu Wei e o budismo estão mais próximos do que parecem.
O desapego, evitar o excesso de desejo ou ódio. A inação em momentos críticos. São ensinamentos milenares que, por alguma razão, convergem e através deles alcançamos uma existência muito mais serena, tranquila e ordenada.